Oi, gente! Vocês sabiam que os sistemas eleitorais são métodos que definem, por exemplo, como ocorrem as eleições no Brasil, a contagem dos votos e a distribuição dos cargos? Nós convidamos a advogada e professora universitária Fernanda Pimentel para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. Professora, eu já começo te perguntando, para a gente saber quem ganhou as eleições, basta olhar para quem foi mais votado? Essa pergunta é muito interessante. Para responder ela, nós temos que entender um pouco sobre o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é a forma de organização das eleições, cômputo de votos e todos esses detalhes que fazem com que o nosso processo eleitoral seja democrático. Existem 3 diferentes formas de organização do sistema eleitoral, quando nós olhamos lá no direito eleitoral, dentro dos conceitos. No Brasil, nós utilizamos 2 formatos, o sistema majoritário e o sistema proporcional. O primeiro deles é dedicado para as eleições de senadores, presidentes, governadores e também para prefeitos. Como acontece a contagem dos votos? Vai ser feito de modo muito simples. Verificam-se dentre todos os votos do corpo de eleitores quem foi o candidato que conseguiu mais do que 50% mais um dos totais de votos. Então, o cálculo é feito dessa maneira. Verifica-se o total de eleitores, quem foi o candidato com mais de 50%. Essa é também conhecida como a forma de sistema eleitoral majoritário absoluta. Nós temos um desmembramento, uma segunda forma de computar que é aplicado em algumas situações. Continua sendo o sistema eleitoral majoritário, mas aí o cálculo, a nomenclatura é simples, que significa, e é aplicada, por exemplo, num segundo turno, aquele candidato que tiver um número maior de votos válidos, excluindo os brancos e nulos, será considerado o ganhador, o vencedor, e receberá o mandato. Já no segundo modelo, aplicado também no Brasil, o sistema eleitoral é proporcional. Como o nome já diz, vocês devem imaginar aí, ele é utilizado para permitir que diferentes atores interajam. Na prática, ele é aplicado nas eleições para deputado federal, deputado estadual e também para os vereadores das nossas cidades. Você, como eleitor, escolhe o seu candidato, colocando literalmente o número dele, ou mesmo a sigla, e aí coloca lá especialmente a sigla do partido que escolheu. É feito o cálculo individualmente e depois é feita uma espécie de rateio, uma divisão proporcional à participação de cada partido. Dessa forma, entendem os doutrinadores e quem entende um pouco mais do direito que é um modo de garantir que diferentes grupos tenham participação e voz ao longo de todo o processo legislativo que acontece depois das eleições. Esta forma de organização se aplica, então, em todas as eleições, justifica alguns processos e faz com que nós saibamos como vai acontecer. Uma última curiosidade, quando falamos de sistemas eleitorais, principalmente os proporcionais, é que nós temos 2 formas de organização, com listas fechadas ou listas abertas. No nosso país, atualmente, a forma adotada é lista aberta. Significa o quê? Existe uma lista de candidatos e você, direcionando o voto para ele, de certo modo, garantirá que o resultado daquele voto também seja dele. Na prática, como funciona? Se o candidato que você escolheu for o mais votado, ele poderá sim ser o eleito se estiver de acordo com a quantidade, o espaço, a proporcionalidade daquele determinado partido. Já outros países, e talvez você deve ter ouvido na televisão e em alguns momentos de debate, utilizam a lista fechada, que significa que você pode até votar em um candidato pontual,
mas a decisão de quem entrará naquele mandato será definida por grupos políticos e não pela população diretamente. O modelo que nós utilizamos de lista aberta é muito defendido como um exemplo de acesso e participação direta da população em todo o processo decisório. Espero ter respondido a pergunta. Hoje a gente aprendeu muito sobre como ocorre a dinâmica da contagem dos votos, da distribuição dos cargos, como funciona a eleição brasileira para o executivo e para os parlamentares. Mas afinal, por que é importante votar? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Até lá, nosso voto, nossa voz.